desses 8 dias, antes desta crise, em todas as fases da nossa vida, eu e você como cristão, temos o dever de viver uma vida de comunhão com Deus, de viver uma vida de oração, de ter um relacionamento diário com Deus. É impossível conviver com uma pessoa sem conversar com ela, sem se comunicar com ela. Então, dentro desse contexto, entra esta mensagem experimentando a presença de Deus. Agora que você está dentro da sua casa com a sua família, muitos de nós vamos descobrir que nós estamos tão acostumados com a correria das atividades, do trabalho, dos compromissos, né? Boa parte desta correria é pela luta, pela sobrevivência para manter o nosso lar, para manter a nossa casa. Então, quando tudo está normal, na normalidade, quando esta correria, essas atividades estão funcionando sem nenhum impedimento, como esta crise, a gente vai dizer: olha, eu não tenho tanto tempo para orar. O que me sobrou do tempo é o domingo, o culto, a liturgia, para eu ouvir a palavra, para abrir a Bíblia Sagrada, para dobrar o meu joelho. Em meio às atividades normais, em meio à correria, nos sobra pouco tempo. Esta é a conclusão que a maioria das pessoas tem. Eu não tenho muito tempo de sobra reservado para ter de qualidade, para ler a Bíblia, para orar, para adorar, para entrar num quarto fechado, para estar na igreja. Agora, cá nós, eu e você, estamos reclusos dentro de casa e a gente descobre como é desafiador, como é difícil, como que parece que algo nos impede. É uma luta espiritual para encontrar tempo no meio do tempo que sobra. Temos tempo sobrando. Como é difícil tomar a atitude de entrar no quarto, fechar a porta e dobrar os nossos joelhos e entrar concentrado na presença de Deus e invocar o seu nome, se relacionar com Deus. Como é difícil abrir a Bíblia. Parece que é uma batalha, é um desafio. Isto é uma verdade, porque é uma batalha espiritual. O adversário da nossa alma, ele não quer que nós tenhamos um relacionamento profundo e sensível, com uma sensibilidade aguçada, para então ouvir a voz de Deus, para se comunicar com Deus. Mas em meio a tudo isso, você descobre quantas horas você esteve com a televisão ligada, quantas horas você esteve na Netflix, quantas horas você esteve acompanhando os noticiários. Tem gente que já sabe de tudo e até um pouco mais sobre o coronavírus. Estão todos antenados, mas eu quero convocar você para estar antenado, para estar concentrado à palavra de Deus. Este é o tempo de meditar de dia e de noite nas Escrituras, porque nela nós encontramos esperança, nela nós encontramos motivação, encontramos renovo. Junto à palavra de Deus, em oração, em adoração, todo o medo se vai, todo o desespero é removido, e a fé começa a brotar em nosso coração, e nos levantamos na linha de frente como verdadeiros guerreiros do Senhor, para dar uma direção, para liberar uma palavra à nossa geração que está muito preocupado. Muitos estão apavorados, estão desesperados, mas eu e você, igreja do Deus vivo, precisamos fortalecer a nossa vida espiritual. E este é o tempo, um tempo de qualidade, um tempo que nos sobra. São dias em casa onde precisamos motivar os filhos, motivar a esposa, junto com a esposa, dobrar de joelho na beira da cama, ligar o rádio, colocar hinos para tocar, cantar bem alto, bailar, dançar na presença do Senhor. E algumas perguntas eu quero te fazer agora através desta mensagem. Como é o seu tempo com Deus a sós? É um tempo de alegria? É um tempo vivo? É um tempo real? É um tempo de vazio? Um tempo de solidão? E como tem se encontrado com Deus? Você tem se encontrado com Deus nesses dias? Você precisa ter comunhão com Deus. A tua mente está tão preocupada com o que vai ser do futuro do país, da nação.
o que vai ser da economia, o que vai ser da saúde, o que vai ser do meu trabalho, o que vai ser dos meus filhos. A tua mente está tão preocupada com tantas atividades que não podes concentrar-te com profundidade nas escrituras e também na oração. Ei, a maioria de nós não experimenta a presença de Deus. A maioria da população, a maioria dos crentes, ai que tristeza, esta é uma verdade, isso é triste demais. A maioria de nós não experimenta a presença de Deus. Você precisa entender que a transformação interna é a que produz uma revolução externa. Deus quer fazer uma transformação de dentro para fora, como diz aquela canção, de dentro para fora, de dentro para fora. Deus quer iluminar a candeia da nossa alma, quer nos encher do teu poder, da sua presença, quer se revelar a minha vida, a sua vida, as nossas famílias, com poder, com graça, com revelações do alto. Isaías capítulo 50 e o verso de número 4, a parte B, vai dizer assim: o Cristo, o próprio Salvador, dizendo: Ele, o Pai, o Espírito, me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, eu não me retraí. Ei, você precisa obedecer à voz de Deus. Todas as manhãs, todos os dias, Ele está chamando a sua atenção, está nos convocando para ter uma vida de oração, para experimentar a sua maravilhosa presença. Então Jesus está dizendo: Ele me desperta todas as manhãs, e eu ouço a voz dele, e eu me levanto da minha cama, eu dobro os meus joelhos, e eu converso com ele, e eu me torno mais sábio, me torno mais inteligente. A minha fé fica cada vez mais viva, na medida que o meu relacionamento com ele fica mais profundo. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. A maioria dos que me ouvem, parte das pessoas que me ouvem, estão vivendo em momento de rebeldia, em momento de desobediência, tem sido rebelde para com a palavra, tem sido rebelde para com o chamado que Deus tem feito para a sua vida. Você nasceu para um propósito, tem vivido, tem fugido, está se escondendo, mas Deus está abrindo os seus ouvidos através desta palavra, e você não pode se retrair, você não pode se esconder, você não tem para onde fugir. Você foi chamado para cumprir o propósito de Deus. Não é o coronavírus, não é a crise que vai destruir, vai remover, vai invalidar a palavra profética que uma vez foi liberada sobre a sua vida. As promessas de Deus permanecem de pé, nenhuma das suas palavras voltarão vazias, todas elas vão cumprir o seu propósito. Olha lá: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces ao que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Olha Jesus, depois da oração, seguro do seu relacionamento com o seu Pai, Ele está dizendo: olha, eu não fujo das batalhas, eu não fujo dos conflitos, eu não me escondo, eu estou pronto, eu encaro os meus adversários, eu encaro as minhas adversidades, os meus conflitos, porque eu tenho um caminho seguro, eu tenho um relacionamento firme com o meu Pai. Ei, que maravilha, que maravilha. Você vai me dizer: eu tenho tido um tempo regular com Deus, eu oro para comer, eu oro para dormir. Alguém vai dizer: mas eu me levanto de madrugada para orar, eu tenho feito campanha, eu tenho feito propósito. Mas a pergunta é: você tem experimentado a presença de Deus nesses momentos de devocionais? Oh, meu irmão, porque parte de nós até mesmo dobra o joelho, tira esse tempo, mas fala, conversa, apresenta os problemas e não tira aquele momento para ficar em quieto para ouvir a voz de Deus. Oração não é apenas você falando, apenas você se manifestando, mas oração também é resposta de Deus, é Deus conversando com você e revelando o seu amor, revelando o seu propósito e mostrando para você um caminho seguro para você alcançar os sonhos, os planos que Ele tem desenhado para você.
Quando estamos cegos à presença de Deus, o tempo a sós se converte em uma formalidade, a religiosidade, as escrituras se convertem num livro de regras que devem ser aplicadas de forma mecânica, a oração se converte em uma lista de obrigações. Ei, não é isso que Deus quer. Deus não quer uma vida espiritual mecânica, uma vida religiosa, mas Deus quer te dar um caminho vivo, momentos espirituais reais, momentos profundos na sua presença. Ei, nesses dias de contenção, nesses dias de reclusão com a sua casa, com a sua família, se coloque na presença de Deus, levante um altar de oração, um altar de intercessão, para que não apenas você, mas os seus filhos, a sua família, todos juntos, cada um venha entender o porquê, o propósito de Deus para as suas vidas. Aqui está dizendo que o Pai me desperta todas as manhãs para me conversar com Ele. Em Marcos capítulo 1 versículo 35 vai dizer que Jesus se levantou cedo, ainda escuro de madrugada, e se retirou para um lugar deserto, e ali Ele orava. Antes dos desafios, antes de encarar os problemas, as atividades do dia, Ele começava tudo conversando com o Pai. Não tome nenhuma decisão, não entre por nenhum caminho, não faça nenhum negócio sem primeiro conversar com Deus, porque Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Que maravilha, que palavra maravilhosa. Versículo 7 do capítulo 50 de Isaías, olha lá: porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Você não vai passar vergonha, você não vai ficar frustrado. Na presença de Deus, você tem a liberdade de se abrir, de mostrar as suas verdades. Seja sincero na presença de Deus, seja inteiro, seja verdadeiro, rasgue o seu coração, e você vai receber cura para a sua alma, você vai receber resposta para as suas dúvidas, e Deus vai revelar para você de uma maneira mais clara os seus sonhos, os seus planos e os seus projetos. Olha que tremendo. Então, meu querido, esta palavra é para remover toda desculpa. Eu não tenho tempo, me sobra pouco tempo, é muito trabalho, é muita atividade, e agora você está em casa, e você percebe o quanto é desafiador estar na presença de Deus. Então, abra mão da internet um pouco, desliga a televisão, abra a mão da Netflix, e se encontre com Deus. Este é o momento que esta situação, eu creio, entendo que Deus parou o mundo, Deus parou a igreja, Deus parou a sociedade, e todos juntos estamos percebendo uma vez mais quão frágil é o ser humano, quão vulnerável é o ser humano, porque numa hora dessa até os poderosos da terra percebem que o seu dinheiro, a sua riqueza, o seu capital, tudo isso é frágil, e Deus continua soberano. Esse é o momento em que o mundo pode ser o pior momento para o mundo, para a sociedade, mas é o melhor momento para a igreja. É um momento onde que todos juntos podemos formar um grande exército de intercessão, de linha de frente, e declarar a cura para as nações. Eu vejo muitas pessoas nas redes sociais culpando o presidente, culpando outra pessoa, debochando, desprezando, ridicularizando, ferindo com deslealdade, com palavras ofensivas, com desonras à autoridade constituída. Não, esse é o momento onde você precisa orar pelas autoridades, e juntos neste momento vamos unir a nossa fé e vamos clamar pela nossa nação, vamos clamar pelos governantes. Experimente nesses dias a presença de Deus, aonde você estiver, seja no carro, em casa, aonde você estiver agora, curve sua face e vamos entrar na presença de Deus. Pai eterno, Pai amado, é no nome poderoso de Jesus que eu oro por este pai de família, eu oro, Senhor, por esta mãe, por este filho, por esse trabalhador, por esse guerreiro, por esta guerreira. Eu oro pela igreja,
eu oro pelos meus irmãos, eu oro por pessoas, ó Pai, de todas as denominações, que o Senhor venha nos despertar como um grande exército, para ouvir a Tua voz e não ser rebelde, para a convocação da oração, da intercessão, e que possamos encontrar através da oração, Pai, respostas, ó Pai, o renovo, o conforto, a cura para as nossas vidas, que não apenas seja encontrada, Pai, a cura para esse vírus, mas que haja cura para todas as demais áreas da nossa vida, de nossa sociedade. Pai, aquele que está depressivo seja curado da depressão agora, aquele que está preocupado com a sua vida financeira recebe agora renovo, recebe paz no seu coração agora, em nome de Jesus. Eu abençoo o Brasil, eu abençoo o presidente Jair Messias Bolsonaro, eu abençoo o ministro da Saúde Mandetta, eu abençoo o ministro da Economia Paulo Guedes e todos os demais órgãos, ó Pai, guarde os médicos, os enfermeiros, abençoe nosso departamento de SUS, ó Pai, eu oro pelas nações, pelos governantes, e nós declaramos paz, nós declaramos saúde agora, em nome de Jesus, Pai. Sejam apagados, ó Pai, os profetas do caos, ó Pai, sejam silenciados, e que os profetas da justiça, do reino, do evangelho se levantam com ousadia, se levantem com autoridade. É isso que nós acreditamos, ó Pai. Levanta no meio de nós, ó Pai, uma geração, faça que de nós, ó Pai, se levante um exército de oração, Pai, que nesses dias, ó Pai, clamores venham chegar na Tua presença. Abençoe o Brasil, abençoe as nações, é o que nós cremos e Te louvamos no nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.